Semana passada nós terminamos o tema identidade. E hoje nós iniciamos o tema intimidade com Deus. Irmãos, quando nós estávamos escrevendo essa palavra, fomos ver o significado de intimidade. Sabe, intimidade é relação muito próxima, amizade íntima, sabe, familiar. Mas o que chamou a atenção foi essa aqui, ó, vida doméstica e cotidiana. Quem já apanhou do irmão em casa? Isso é intimidade, porque irmão bate irmão. Quem já apanhou da mãe? Intimidade, né? Essas são as maiores intimidades que nós temos familiar, né? Correção do pai e mãe. E eu, modéstia à parte, já apanhei bastante. Tive muita intimidade com meu pai e com a minha mãe. Glória a Deus por isso. E hoje estou aqui, amém? Então, irmãos, intimidade é isso, sabe? É você estar perto, é você estar próximo, sabe? Então, isso nos chamou muita atenção. De quem você está perto? De quem você está próximo? Você é íntimo do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu irmão. Intimidade. Ter pessoas próximas a você. Isso é o significado de intimidade, amém? O convívio, gostando você ou não, eles vão estar ali. E vocês terão que conviver com ele dia após dia. Ainda que você fale, nossa, eu não quero mais te ver. Mas quando você voltar para casa, ele vai estar lá. O casal ainda é mais difícil, né? Brigou, vou sair para o trabalho, não vou voltar mais. Não, você vai voltar, porque seu marido está te esperando. Sua mulher está te esperando. Intimidade. Só que é uma intimidade diferente para com o pai, para com a mãe, para com os irmãos. Cada um tem um nível de intimidade, certo? E nós temos que ter um nível de intimidade para com o Senhor também. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O quanto nós temos trazido o Senhor para isso. E eu quero ler João, capítulo 10, versículos do 1 ao 5. Amém, irmãos? Acharam? Não. Quem achou, dá um amém bem forte. Irmãos, pode dar glória a Deus. Sabe, isso aqui não é velório não, que você... Irmãos, uma vez estava participando com o pastor ali fazendo um velório, o pastor falou, tem uns que... Agora é o momento de onde alguns choram e outros se alegram. Saiu um gol no Teixeirão, os caras, gol! Irmãos, os caras lá, é festa de um lado, tristeza do outro. Os caras, sabe, nós fazendo um velório, os caras se alegrando. Você está no lugar onde você tem que se alegrar. O Espírito Santo de Deus está aqui, então, abra sua boca, dê glória a Deus. Isso também mostra a sua intimidade com o Senhor, viu? Mas você não tem que fazer isso para mostrar para mim. Você tem que fazer isso para você saber, para entender que o Senhor, Ele está aqui. E toda vez que você dá glória, a glória sobe. E aí Deus manda fogo de volta, amém? Então Deus vai encher isso aqui de fogo e nós vamos sair daqui queimado do poder do Senhor. Ó, pretinho, glória a Deus. Bora lá? Ô, glória. Amém? Vamos ver lá? Eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas a seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Tem ovelha do Senhor aqui nessa noite? Então, isso é um bom sinal, porque você reconhece a voz do bom pastor, certo? O bom pastor, ele está aqui. E glória a Deus por isso. Então, irmãos, se nós reconhecemos o bom pastor, nós precisamos dar glória. Que a sua glória vai subir, como eu já disse. E o Senhor vai mandar fogo. Isso quer dizer que, quando o pastor
Ele está ali, ele bate. A ovelha precisa reconhecer quem ele é. Mas será que nós temos reconhecido a voz do nosso pastor? Sabe por quê? O pastor ele vai sempre te chamar pelo nome. Seja você Pablo, Diego, Diogo, Yuri. O pastor ele conhece o nome da ovelha. Nós, quando temos intimidade, nós conhecemos a voz do nosso pastor. O quanto você tem conhecido a voz do pastor que está te chamando pelo nome? Sabe? Qual é o seu nível de intimidade quando ele fala e você ouve? Sabe, irmão, o Senhor ele tem falado a todo tempo. E ter intimidade não é vir todos os cultos, domingo após domingo. Sabe, nós temos todos os domingos aqui um louvor poderoso, uma palavra poderosa. Mas intimidade não é só isso. Intimidade é no dia a dia. Ela já começa hoje no primeiro dia da semana e vai até domingo que vem. E aí é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até chegar domingo. Como está a sua intimidade com Cristo? O que você tem feito para se aproximar do Senhor? Nos aproximamos de quem amamos, nos aproximamos dos nossos colegas que estão no trabalho, porque precisamos ver Ele todos os dias. Então nós temos uma intimidade de estar com eles ali. Mas e com o Senhor? O quanto você tem gastado para estar com o Senhor? Sabe? Você vem aqui todo domingo e dá glória a Deus e aleluia, mas não é só isso, irmãos. Intimidade com o Senhor vai além disso. Sabe, em Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 17, vamos abrir lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 17. Eu errei. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Amém? Acharam aí, irmãos? Glória a Deus. Está melhorando. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A primeira parte ali diz assim: nunca deixe de orar. Por quê? O orar é o que traz intimidade com o Senhor. Então, irmãos, o orar na vida do cristão é essencial. Não pode faltar. A oração é o quê? É o nosso diálogo com Cristo. Sabe, onde nós falamos e o Senhor ouve. Mas também em contrapartida é onde o Senhor fala e nós precisamos ouvir. Mas o quanto nós temos ouvido a voz do Senhor nos nossos dia a dia. Eu tenho certeza, o Senhor ele não deixou de falar comigo e com você. Mas será que nós estamos conseguindo ouvir a voz do nosso bom pastor? Sabe, ele está batendo ali. E será que você tem aberto a porta do seu coração para ouvir? Irmãos, intimidade fala o quanto nós aproximamos de Cristo. Quando nós dirigimos, estamos dirigindo o nosso carro, nós vemos o quê? Se eu posso ficar próximo ou se eu posso ficar longe. A sua intimidade com Cristo é você quem determina. Você quer ficar só próximo e longe, próximo, sabe? Chega perto e se afasta, chega perto e se afasta. No seu dia a dia é assim? Ou a sua intimidade com Cristo é contínua? Hoje eu me aproximei de Cristo, amanhã é ainda mais. Na terça é ainda mais, na quarta é ainda mais. Ou será que a gente está vivendo uma intimidade de aproximação? Aproxima e regride. Aproxima e regride. Como está a nossa intimidade na semana com Cristo? Porque no domingo, irmãos, hoje aqui a nossa intimidade vai a pico, vai lá em cima. Porque tivemos um louvor poderoso, maravilhoso. Sabe, e isso faz com que nós querer mais. Sabe, nos humilharmos diante da presença do Senhor, nos jogarmos aqui, sem ligar para quem está vendo. Mas e no dia a dia? No seu trabalho? Quando as pessoas estão lá? Qual é o tipo de intimidade que você tem mostrado? A intimidade com as pessoas que falam de qualquer coisa e você está naquele meio? Ou a intimidade com Cristo? Não, tem certas coisas que eu não preciso ouvir, tem certas coisas que eu não preciso participar. A intimidade ela precisa ser recíproca.
a com Cristo principalmente, o Senhor Ele vai nos ouvir, mas nós também precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. O Senhor Ele não deixou de falar em momento algum. Ele tem falado a todo tempo. Mas a grande verdade é que muitas das vezes nós não queremos obedecer e ouvir, nós queremos sacrificar. E de certa forma nós precisamos sacrificar alguma coisa. Teremos agora o nosso 40 horas de jejum e oração. Irmãos, um ótimo momento para você viver uma intimidade, sabe, sensacional com Cristo. Irmãos, eu falo por mim mesmo, eu nunca tinha feito 40 horas de jejum e oração. O quanto isso muda a gente. O quanto isso nos aproxima do Senhor. Mas o contrário também. Se nós não fizermos nenhuma hora de jejum e oração e não buscarmos a Cristo, isso vai nos afastar do Senhor. Cristão não pode deixar de ler, cristão não pode deixar de orar, porque esse é seu alimento, é a sua base. É o que te aproxima de Deus. E quem mais faz com que nós nos afastamos do Senhor somos nós mesmos. Por não ouvirmos a palavra, por não estarmos atentos à voz do bom pastor. Irmãos, o bom pastor, ele nunca parou de falar. Ele sempre vai estar falando. Por isso que ele diz, eis que estou à porta e bato. Irmãos, o Senhor está batendo na porta do seu coração aí. Será que você tem ouvido? Ou será que você só ouviu no momento do louvor que foi poderoso? Irmãos, o Senhor Ele está batendo todos os dias a porta do seu coração. É no cotidiano. Sabe, criança briga a todo momento. A todo momento o Senhor fala com ela também. Sabe, aquele momento de malcriação que ela fez e após ela vir te dar um abraço. Cara, é tratado de Deus. Cuidado, pai sabe bem disso, né? Sabe, irmãos, será que a gente está reconhecendo a voz do Senhor? Porque tem outras vozes também. Eu me lembro que Samuel, quando era criança, ele vivia com um homem que falava do Senhor para ele, mas ele não tinha intimidade do Senhor. Ele não sabia quem o Senhor era. E o Senhor, ele chamou ele 3 vezes, Samuel, Samuel. E ele achava que era Eli que estava falando. O Senhor, Ele tem te chamado. Irmãos, 3 vezes é mais que o suficiente para o Senhor falar conosco. E nós entendemos que é a voz do bom pastor falando aos nossos corações. Quantas vezes mais vai precisar o Senhor falar contigo? Irmãos, quando o pastor pede aqui para orar, e você sai do seu lugar, e ouve a voz do bom pastor, você está fazendo aquilo que o pastor está direcionando as ovelhas. Sabe? Ore, abrace, que através da sua vida, outras pessoas sairão daqui cheias, outras pessoas receberão o amor do Senhor. Mas é tão ruim quando a gente fala, olha, abrace alguém, ore por alguém, e todo mundo fica plantado no mesmo lugar, irmãos. Aquele que tem intimidade com Cristo não tem vergonha de falar do amor dele, não tem vergonha de orar, não tem vergonha de declarar o quanto você tem se envergonhado do amor de Cristo aí fora. Será que realmente estamos vivendo intimidade com Cristo ou só intimidade familiar? Temos só nos aproximado dele. Irmãos, viver em família horizontal, certo, pastor? Isso é poderoso, é bênção. Mas o melhor é quando nós estamos na vertical. Porque aí entra Cristo. E aí entra intimidade com o Pai. Algo sensacional que dificilmente a gente vai conseguir explicar. Mas através de um abraço você vai conseguir expressar. Por isso é a importância de orar uns pelos outros. Por isso é a importância de você abraçar alguém. Não interessa se você conhece a pessoa, você não sabe como ela entrou aqui. Você é canal de bênção. Nós somos canal de bênção para abençoar outras pessoas. Temos a intimidade com Cristo. Mas será que temos demonstrado isso? E de que formas temos demonstrado isso na vida dos nossos irmãos? A presença de Deus nas nossas vidas é prioridade, irmãos. Precisamos gastar tempo.
Quanto tempo você tem gastado? Ou melhor, quanto tempo você tem investido para ter intimidade com Cristo? Ou você só tem gastado realmente o tempo? Está passando desapercebido. Sabe, precisamos ter disposição para orar, disposição para declarar do amor do Senhor. O quanto você tem se dedicado a fazer as coisas do Senhor, não só quando você está aqui dentro. Quanto você tem mobilizado do seu tempo para demonstrar do amor do Senhor. E se aqui dentro que é mais fácil, às vezes fica difícil que nós pedimos, vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar a vida uns dos outros. Se nós não conseguimos, imagine lá fora. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ter mais intimidade com Cristo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 e 2. Quem achou, dê um amém bem forte. Glória a Deus, aleluia. Bora ler lá. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. 30.000 homens, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baala de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocada o nome do Senhor dos Exércitos, que estava entronizado entre os querubins. Sabe, irmãos, antigamente nós vemos aqui que a presença ficava dentro de uma arca. Então, para se ter uma intimidade maior, o que Davi fez? Ele largou tudo que ele estava fazendo e foi buscar a arca para ter próximo dele, para ter perto dele. Isso fala sobre o nível de intimidade que ele queria com Deus. Ele abriu mão de tudo. Irmãos, Davi era um homem ocupado assim como eu e você. Ele era rei, imagina. E ele decidiu deixar tudo. Deixar por um tempo o reino dele lá para poder correr atrás daquilo que era importante para ele. O quanto nós temos deixado tudo, problemas, tudo, para poder estar perto do Senhor. Davi, ele não foi o melhor homem do mundo, mas ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Nós já conhecemos a história dele, mas se tinha uma coisa que ele falava, que ele pedia para o Senhor, não retire de mim a sua presença. Irmãos, precisamos ter a presença do Senhor a todo tempo, porque isso vai gerar intimidade, vai gerar o prazer de falar com o Senhor, vai gerar o prazer de estar aos pés do Senhor. Sabe, Davi mobilizou ali 30.000 homens. Quantas pessoas nós estamos mobilizando para ter intimidade com Cristo? Quantos do nosso GC nós estamos mobilizando para ter intimidade com o Senhor? O que nós temos, sabe, aberto mão para estar mais perto de Cristo? Porque, irmãos, entenda, é fácil ter intimidade com o Senhor? É fácil, se você buscar. Se você não buscar, não é fácil. Sabe? Davi sacrificou algo, o tempo dele. Sacrificou, abrir mão da própria família por um tempo, para ir buscar a arca da aliança. Irmãos, às vezes precisamos entrar no nosso quarto. Você precisa entrar no seu quarto, só você. Só você. A Bíblia fala isso. Entra no seu quarto, fecha a porta, e aí você vai adquirir intimidade com o Senhor. Porque você vai falar e o Senhor vai te ouvir. Mas em contrapartida, quando você estiver falando, o Senhor também vai parar para te ouvir. Irmãos, não é um monólogo, é um diálogo. E sabe, é algo impressionante que acontece. E tem um louvor que eu gosto muito que diz: quem explica Deus?
Deus não dá para ser explicado, Ele precisa ser vivido. Você precisa experimentar algo com o Senhor totalmente diferente na sua vida. E aí você vai entender o que é intimidade com Cristo. Amém? Entendemos que o maior sacrifício já foi feito. O Senhor, Ele já sacrificou por nós, amém? Há 2026 anos atrás. O que você vai abrir mão é apenas uma parte do seu tempo, irmãos. Isso a gente consegue fazer. Sabe, então, neste momento eu quero te desafiar a participar dessas 40 horas de jejum e oração. E eu tenho certeza que vai mudar algo na sua vida. Irmãos, como eu disse, intimidade com Deus é você quem tem que buscar. Se você quer se aproximar do Senhor, é você quem tem que ir atrás. Quantas vezes a gente já olhou e falou: nossa, o pastor hoje pregou, que bênção, a pastora pregou, que bênção. Mas você sabe o nível de intimidade dele? Você sabe o nível de intimidade dela? Teve que separar um tempo para o Senhor. Abriu mão do marido, abriu mão da esposa, abriu mão dos filhos. Irmãos, esse é o nosso sacrifício. Em algum momento nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa para estar mais perto de Cristo. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa por Cristo? Davi, homem segundo o coração do Senhor, ele nos mostra isso. Esse é o único sacrifício que a gente precisa fazer. Sabe? Que nos custe algo assim. Abrir mão aqui na terra. E dá para fazer, irmãos. E aí quando você faz, você vê como é maravilhoso ter a presença do Espírito Santo, ter aquela intimidade de você não se importar com quem está ao seu lado. Sabe, hoje pela manhã eu estava aqui e eu estava servindo ali com prazer e alegria, e na hora da palavra, do louvor, e eu me entregando ali, e a minha esposa me cutucando. Falei: irmão, agora é minha intimidade com Cristo, sai, eu não quero saber que você é minha esposa, agora eu estou aqui. Ela ficou me olhando, eu falei: eu vim aqui para entregar o meu melhor. Eu busquei Cristo lá, e aqui eu vim dar o meu melhor. Intimidade, a intimidade você busca primeiro e entrega depois. Oh, irmãos, é tão bom quando a gente recebe uma oração, é tão bom quando a gente recebe um abraço, é ou não é? É isso. Você está transferindo a intimidade com Cristo. As pessoas vão olhar para você e falar: eu quero isso que você tem. E talvez ela nem fale para você, mas ela sinta: nossa, que abraço poderoso. Sabe, irmãos, através de você, através de vocês, através da sua intimidade com Cristo, as pessoas vão sentir o amor dele sobre a vida deles. Amém? Quero falar aqui quero ler com vocês, na verdade, Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Vamos lá, irmão. Quem achar, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Ó, o fogo está descendo aí, hein? Irmãos, eu vim da Assembleia, e eu amo a Assembleia. E eu estou nessa casa aqui, eu amo essa casa, mas se tem uma coisa que você não perde é a raiz, né? Então, eu sou assim mesmo. Quanto mais glória nós dá, mais fogo desce, amém? Vamos ler lá. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Irmãos, Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites, certo? Quem aguenta aqui ficar 40 dias jejuando? Não dá, mas 40 horas você aguenta. Irmãos, e eu quero te desafiar a participar de 40 horas. Se você não conseguir, por algum motivo de saúde, ficar 40 horas, está tudo bem. Faça o tempo que você conseguir. Sabe, irmãos, isso é desafiador. O pastor não está fazendo isso porque ele é legal, porque ele é bonzinho. O pastor, como o pastor da ovelha, ele está te conduzindo a ter intimidade com Cristo dessa forma.
A ovelha está ouvindo a voz do pastor? Ixi, está fraco. A ovelha está ouvindo a voz do pastor? Isso, até no final a gente melhora. Mas, irmãos, entenda algo. Aqui nós vemos que Moisés, ele tinha tirado o povo do Egito, sabe, por intermédio dele. Era um homem ocupadíssimo. Sabe, tinha muitas pessoas ali com ele. E ele sacrificou, de estar de olho no povo. Irmão, se tem um povo que dá trabalho, é pessoas. E essa é uma grande verdade. Lendo, nós vamos ver o quanto aquele povo deu trabalho para Moisés. E o sacrifício foi o quê? Eu vou orar. Eu vou jejuar. Se Moisés separou um tempo para fazer isso, quem dirá nós? Irmão, se você não aguentar as 40 horas, faz, sabe, 30, 20, mas faz, pelo amor de Deus, não deixa de fazer. Você quer gerar intimidade com Cristo? Sacrifício. Sacrifica aquilo que você gosta de comer, aquilo que você gosta de beber, sabe, seu sorvete, seu lanche. Passe bem longe da 98 ali, se Deus quiser, entendeu? Só por essas 40 horas. Depois a gente encerra lá. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas é tão bom, é tão gratificante ter intimidade com Cristo como dar risada dessa forma. Você vai ver que é maravilhoso. Sabe, o Senhor estar com você e você não precisar fazer muito. Quando você abrir a boca, as pessoas vão ver o seu nível de intimidade com o Senhor. O que você tem disposto a sacrificar a partir de hoje? Sabe, Moisés, ele tinha muito trabalho. Ele cuidava de muita gente. Você tem trabalho, você tem problemas, você tem dificuldade. Mas nem por isso nós vamos parar de ter intimidade com Cristo. Nem por isso nós vamos deixar de ler a Bíblia. Nem por isso nós vamos deixar de orar. A oração é a chave. Se você quer ter um bom relacionamento com as pessoas, você precisa estar perto. Se você quer ter um bom relacionamento com Cristo, ore. Que aí, através do seu relacionamento, você vai subir o seu nível de intimidade. É de degrau em degrau. Nós estávamos conversando com o pastor falou que foi correr. Nossa, corri, sabe? E eles, eu imagino que eles devam ter corrido bastante. E teve outras pessoas também, a Júlio, o Pablo. Irmãos, e essa pessoa é quem mais me incentiva a correr. E, sabe, eu não vou chegar lá e correr o mesmo tanto que eles. Apesar de nós estarmos próximos, termos uma intimidade boa, eu vou devagar. É devagar. E com Cristo você vai começar devagar. Não precisa começar afoito, agora eu vou fazer 40 horas. Não, irmãos, vai devagar aí. Faz 5, 6 horas. Mas participe dessas 40 horas. Porque se você não fez nenhuma, se você fizer uma, já está fazendo a diferença. Mas não fique de fora. E a grande importância é, não pare de ler. Não deixe de orar. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer. É assim que nós vamos atrair a presença do Senhor. É assim que nós teremos intimidade com Cristo. Amém? Glória a Deus. Precisamos priorizar a presença do Senhor nas nossas vidas. Irmãos, nós priorizamos o nosso trabalho. Nós priorizamos nossas famílias. E por último, nós damos a importância para o Senhor. Quando falamos em priorizar, tem que ser o primeiro. Quem é o primeiro na sua vida? Aí você fala Cristo, mas aí eu vou te dizer, Cristo ele não pode ser o primeiro na sua vida. Ele tem que ser o único. Porque o primeiro pode ter o seu lugar roubado. Então você precisa a partir de hoje fazer o quê? Ter Cristo como único e primeiro. Porque depois você coloca as outras coisas. Amém? Amém. Ótimo, vamos lá. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Apenas a parte A do versículo. Quem achou, dá um amém aí bem forte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Irmãos, o Senhor falava com Moisés face a face. O Senhor ele pode falar muito bem com você.
Mas a grande verdade, será que quando o Senhor fala, nós estamos ouvindo? O Senhor falou com Moisés através de uma sarça. Irmãos, o Senhor pode usar o que Ele quiser para falar com quem Ele quiser. Sabe, Ele usou uma jumenta. Irmãos, o Senhor pode usar uma sarça, o Senhor pode usar a pessoa que está ao seu lado, como através de um abraço, através de um sorriso. O Senhor falava com Moisés como um amigo. Eu acredito que todo mundo aqui tem um amigo, certo? Irmãos, quanto nós temos nos aberto, sabe, para uma pessoa de Deus. Seu pastor é o seu amigo, seu líder é o seu amigo. O quanto você tem, sabe, intimidade e falado com esse amigo. Porque ter intimidade é conversar, desabafar. O quanto nós temos desabafado as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas dificuldades, aquilo que tem nos incomodado. Sabe, falar com o Senhor é sem reservas. Porque às vezes nós falamos com um amigo e ainda guardamos alguma coisa. Não contamos tudo. Mas se tem alguém, se tem um amigo que conhece você totalmente, é o Senhor. Então, irmãos, fale com o Senhor. Crie intimidade de, no seu dia a dia, declarar o quanto Ele é bom, atrair a presença dEle. Senhor, eu não estou bem, Senhor, eu estou ruim. Senhor, o Senhor viu como meu dia está horrível hoje. Irmãos, isso é falar com o Senhor, isso é criar intimidade com o Senhor no seu cotidiano. Sabe, os casados conseguem falar com a mulher. Hoje não foi legal, hoje não foi bom. Sabe, um dia quando você chama o pastor ou o seu líder para tomar um café, você desabafa. Sabe, estou triste porque está acontecendo isso. Irmãos, com o Senhor não é diferente, Ele quer te ouvir. Ele vai te ouvir, mas Ele também vai falar. E a grande verdade, quando Ele falar, você vai ouvir? Você está disposto a ouvir a voz do Senhor falando com você? O Senhor é o nosso melhor amigo. E a todo tempo Ele tem falado contigo, mas, sabe, às vezes falamos com o Senhor e o que nós falamos, nossa Deus, não estou bem, não estou legal, as coisas estão difíceis. E nesse meio você quer pedir, irmãos, quando você estiver desabafando com o Senhor, não peça nada não. É um momento de você ser grato, mas é um momento de você ser sincero. Senhor, não dá. Para mim, eu só consigo ir até aqui. E aí você vai entender porque Ele é o Pai que cuida, o Pai que ama, o Pai que abraça. Sabe, o Senhor é aquele que mais quer te abençoar, mas Ele também quer te ouvir. Ele está disposto para te ouvir. Ele tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve. E tem mãos para te abençoar, amém? Glória a Deus. E aqui eu já estou caminhando para o fim. Quero que você ache aí Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Amém? Amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim. Eu separei em duas versões aqui, para que eu possa falar. A primeira diz assim: se me buscardes de todo o coração, me encontrarão. E outra diz assim: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. É a minha que eu coloquei aqui, ó. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Irmãos, buscar de todo o vosso coração diz que você tem que se humilhar diante da presença do Senhor. Nós lemos lá em João que Ele bate, Ele está à porta. Se você abrir, se você se declarar diante da presença do Senhor, Ele vai entrar. Mas sabe, não é buscar, eu estou com vergonha, eu vou falar baixinho, eu estou com vergonha, eu não vou
dar um glória, eu não vou dar um aleluia. Irmão, você está dentro da sua casa. Se você não conseguir se humilhar diante da presença do Senhor, se você não conseguir chorar, como é que você vai buscar o Senhor de todo o seu coração? Buscar o Senhor de todo o seu coração fala sem reserva, é entregar tudo. O Senhor, Ele está te chamando nessa noite para que você o busque de todo o coração. Sabe, irmãos, nós colocamos aqui que o Senhor, Ele não está escondido. Em momento algum Ele esteve escondido, mas Ele quer que você o ache. Ele quer que você vá atrás dele. Para o Senhor vir até nós é muito fácil, porque Ele é Deus. Agora, para nós nos aproximarmos dele é difícil. Sabe, o nosso orgulho é que nos afasta do Senhor, é que tira a intimidade de nós com Deus. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, a falta de dinheiro, o seu dia a dia, que também é para você te trazer a intimidade com o Senhor, é o mesmo que te leva a se afastar dele. Irmãos, no seu dia a dia, o que você tem feito? Como você tem buscado ao Senhor? E eu quero chamar a banda. Eu gostaria que vocês abaixassem suas cabeças.